Devo respeitar quem não me respeita? Esse é o tema da nossa live da Equipe Colar de hoje e vamos fazer esse movimento de investigar essa questão do respeito, da reciprocidade do respeito, essa coisa que parece que todo mundo quer, mas pouca gente às vezes está realmente disposta a dar. Então, o que será que essa palavra quer dizer na prática? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse movimento vai começar aqui agora. Será que eu sinto falta disso nas minhas relações? É justificado que eu também falte com isso da minha parte? A gente vai investigar essa aqui com os meus colegas da Equipe Colar. Já estão chegando por aqui. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Temos live toda segunda-feira às 18 horas, pessoal. Não percam. Tínhamos uma live na quinta-feira, só que ela começou a ficar impraticável. Decidimos deixar só na segunda, que era o dia que vocês mais preferiam e que era também o dia de mais engajamento, integração aqui, né? Bem-vinda, Letícia. Bem-vindo, Igor. Boa noite, Paulinho. Volta aqui, mas tá dando um retorninho, apareceu? Agora parou. Bem-vindo, Pedro. Muito bem, gente. Então, o introdutório já foi feito. Acho que podemos, então, nos apresentar e iniciar aqui a nossa discussão. Devo respeitar quem não me respeita? Como é que fica essa questão da reciprocidade do respeito? Como é que fica essa questão de quando alguém não me respeita, eu preciso respeitar de volta? Eu posso devolver na mesma moeda essa falta de respeito? Como é que fica esse movimento para vocês? Quem gostaria de começar? Letícia, chega mais. A Letícia sempre nas cabeças. Ó, pra mim tá um pouquinho alto o seu microfone. Não sei se o meu também tá, se é o Instagram, mas só dando um toquezinho, talvez, se der pra baixar um pouquinho. Acho interessante porque é uma coisa que a gente até falou já em outra live sobre respeito, uma que não ficou gravada aqui, mas que ficou disponível para o pessoal que fez a jornada da comunicação em família com a gente, né? Que é o que é interessante, porque começa com o que quer dizer respeito. Porque isso não é, respeito é assim, a gente pode dizer como eu me sinto quando eu tenho respeito, né? Aquela coisa, se você parar agora e pensar, né? Como é que é para mim quando eu me sinto respeitada? Uma sensação assim de tranquilidade, talvez para mim, pelo menos é o que vem. Mas é difícil dizer o que é o respeito fora da minha cabeça, né? E eu acho interessante porque existem várias formas de você pensar na palavra respeito e no significado dela, né? Uma delas é tratar como ser humano, tratar como pessoa, né? No mundo especista, pelo menos, os seres humanos e animais são tratados de formas muito distintas. E outra é tratar como autoridade, né? Você vê, tipo, aquele meme, né? Respeita a minha história. Eu acho maravilhoso. Mas é bem isso, né? Eu tenho alguma autoridade no assunto, eu tenho uma voz aqui, me veja, né? Me veja. Mas é interessante porque mesmo dentro de uma mesma pessoa, às vezes, conceitos, esses dois conceitos, por exemplo, porque pode ter muitos outros, se confundem. Então, muitas vezes, uma pessoa, quando ela diz, você me respeita, senão eu não te respeito, ela está dizendo nas entrelinhas, você me trate como autoridade, senão eu não vou te tratar como pessoa. E isso é muito comum, por exemplo, nas relações entre pessoas adultas e crianças. Muitas vezes o que irrita muito a pessoa adulta, que faz ela se sentir desrespeitada, é simplesmente a criança conversando com ela de igual para igual, como ela usa. Né? E aí ela se nega, muitas vezes brutaliza a criança, trata a criança como um objeto, né? Porque eu não tenho que te respeitar se você não me respeita. Né? Eu acho que isso é muito interessante. Nessa pergunta, né, que é, eu tenho que respeitar quem não me respeita, eu gosto muito desses tenho que devo, porque vem desse lugar, né, em algum lugar a gente sente que existe uma obrigação meio que moral, assim, né, que a gente está faltando com alguma coisa, existe talvez uma culpazinha, uma sensação de não ser legitimado, né, naquilo que a gente está escolhendo fazer.
né? E eu acho, enfim, acho que são boas considerações para um começo de conversa. Pedro tá com cara de quem quer falar, Pedro. Quer falar? Eu estava aqui dentro de mim pensando assim, nossa, eu não sei o que eu vou falar se a Letícia passar para mim agora. Eu acho uma extrema falta de respeito isso que você acabou de fazer, Letícia. Você foi muito desrespeitosa. Eu estou pensando nessa questão do respeito, né? Agora que a gente está num momento pré-eleições, segundo turno, inclusive, acho que já dá para a gente já dar um spoiler aqui para as pessoas do encontro que a gente vai ter, né? Então, dia 27 de outubro, é isso? 27 de outubro, quinta-feira à noite, a gente vai fazer um encontro aberto sobre como sobreviver às eleições. Então, quem quiser participar, manda uma mensagem no privado para a gente aí que a gente te manda o formulário de inscrição. É gratuito. É, então, assim, já nessa vibe aí de eleições que tá. Eu tenho a sensação de que tá todo mundo querendo fugir dessa vibe e ao mesmo tempo vivendo essa vibe diariamente. E eu acho que deve ter muita gente sentindo isso, assim, principalmente quando a gente pensa assim, que tem pessoas muitas vezes mandando mensagem umas para as outras. Por exemplo, na minha família tem acontecido isso. Pessoas mandando mensagens umas para as outras, dizendo: pelo amor de Deus, você vai votar nesse cara, ele é um louco, ele é um maníaco, ele é um ladrão, ele é um corrupto. Você não está vendo isso, né? Isso é uma. Teve uma situação lá que foi até alguma coisa do tipo foi dita assim: você não está honrando, você não está respeitando a história da nossa família, né? E aí, o que, que quer dizer isso? E aí a outra pessoa respondeu: você que não está respeitando a minha escolha de voto, você está sendo um autoritário, né? Nisso que você está fazendo. Então, como a gente se sente desrespeitado facilmente, né? A gente se sente desrespeitado muito facilmente, assim. E é muito louco isso, porque para a gente é muito fácil a gente se sentir desrespeitado. E ao mesmo tempo é muito difícil para muita gente, talvez para quase todo mundo, explicar o que é respeito na prática, né? Então, assim, a gente não conversa muito sobre o que é respeito na prática. Eu gostaria que você me respeitasse. Tá, mas o que é isso? O que que você quer que eu faça? O que que você quer que eu não faça? Exatamente, é o que é isso? É como se respeito fosse um código internacional universal que todo mundo soubesse o que é respeito e às vezes uma coisa é interpretada como falta de respeito e o mesmo fato, a mesma atitude é interpretado por outra pessoa como eu só expressei o que eu estava sentindo. Então é o bololô do respeito que já normalmente o bololô do respeito já acontece. Imagina numa pré-eleição que as pessoas ficam ansiosas e angustiadas, né, de ver outra pessoa votando no outro cara lá e meu Deus do céu. E aí eu acho que como a gente não faz esse trabalho de falar sobre o que é respeito, né, ter essas outras conversas todas, chega nesse momento a gente está, né, entalado, assim, todo mundo se afogando, desesperado, mandando mensagens desesperadas que são muito ineficazes, ineficientes na realização da conversão do voto, por exemplo, né? Que muita gente está tentando converter voto ou mostrar alguma coisa. Eu acho que essa pessoa não está vendo, eu quero que ela veja uma coisa que ela não está vendo. Ela não vai ver. Ela não vai ver. Do jeito que você está falando com ela, ela não vai ver. Principalmente se ela se sentir desrespeitada, ela não vai nem querer ver, nem a se abrir para ver alguma coisa. Então, é por essas e outras que eu vou passar a bola para o meu
Garoto de ouro. Igor, que tá Igor, com uma gola alta aqui. precisa sair e entrar de volta no Zencaster, porque senão não vai pegar o que você está falando. Gente, desculpa, falha Ah, técnica aqui. então A ferrou. nossa a live aqui no Insta está indo bem, mas é lá na nuvem que não está indo. Então, enquanto isso, vou falar para Paula. Paula, você não quer pegar essa bola aí? E antes de você pegar, eu vou convidar quem está ouvindo a gente aí ao vivo para colocar aí, se vê alguma coisa dessas questões do desrespeito, falta de respeito, respeitar nesse momento das eleições. Se quiser comentar alguma situação que você tem vivido ou viveu aí na sua família. Vai ser legal saber disso. O Igor já resolveu o bagulho? Você tem que reentrar também, Pedro, É você, Pedrão. para que Eu a gente também. possa também fazer aqui o início da regravação. Sinto Até muito, porque pessoal, não essa sei o live, que gente, aconteceu. é, essa Pode live falar. ela vai para o nosso podcast, né? Então por isso que a gente está aqui falando aqui no Insta e ao mesmo tempo a gente está gravando no computador para o podcast ficar um pouquinho melhor. Então eu falo, nossa, o conteúdo de vocês é muito legal, mas o áudio é um lixo. E era mesmo. Agora nós temos o Pedro Salviato que nos ajuda, né, a lidar com esses perrengues, mas aí a gente precisa fazer a captação de áudio em outro lugar e é isso que nós estamos aqui. Eu estou me sentindo desrespeitada pela minha internet que insiste em cair, a despeito dos nossos melhores esforços, enfim. E com essa vez que você está pronto? Estou. É aquilo lá, né, gente? Respeito é bom e todo mundo gosta, né? O duro é achar onde que tá esse respeito para cada pessoa. E foi ficando para mim isso que a Lê trouxe de respeitar quando existe uma visão de autoridade da outra pessoa, e aí se tem ou não o respeito nesse fluxo, né? E essa coisa do Pedro, né, da dificuldade da gente concretizar isso, o que é respeito para mim? E aí estava me vindo uma outra coisa, que é essa da humanidade, né? De como quando tem alguma sensação de desrespeito ou que é percebido isso, parece que tem dentro de mim uma sensação de que eu não estou sendo visto ali naquela conversa como um ser humano, ou alguém que merece dignidade ou um tratamento digno diante daquilo que está sendo trazido, né? Então, parece muito que essa coisa do respeito tem a ver não só com a raiz da palavra, de olhar novamente, né? E talvez essa coisa da tolerância, né? Diante de uma fala que às vezes é difícil para mim, e mas também de quanto eu estou me sentindo visto como humano naquela interação e sendo considerado como uma pessoa humana que, né, que merece esse tratamento humano pela outra pessoa, né? Porque parece muito que essas dinâmicas de violência, de cancelamento, de exclusão, elas passam muito por um lugar de desumanização, onde eu não enxergo a outra pessoa como um igual meu. Então parece que não é nem que vai para mim um pouco além dessa coisa de eu ver a pessoa como autoridade ou não, mas de eu não ver nem uma pessoa como merecedora de tratamento igual ao que eu espero para mim como pessoa, né? Então é isso. E aí é aquilo, essa coisa de como eu espero ser tratado ou o que concretiza esse respeito dentro de mim vai dentro, né? Acho que a gente pode conversar mais depois, né? Mas introdutoriamente acho que é isso, é essa coisa também de me sentir visto como um igual ou como um humano, quer dizer que a gente está aqui no mesmo nível também conversando e se enxergando, né? Acho que é um pouco disso também, né? E você, Paulinho? Gente, é bem importante essa questão quando a gente fala sobre respeito, a gente ter essa diferenciação entre respeito e autoridade, como vocês já falaram, e sobre essa questão da consideração do outro como merecedor de cuidado, afeto e o respeito em si, né? O que é respeito em si? Acho que para mim fica nessa visão de que o outro tem sentimentos assim como eu,
o outro tem necessidades assim como eu. Essa outra pessoa tem aspirações, tem vontades. É como se eu... É aquela coisa do próximo, né? Nossa, eu ia falar um negócio que no mesmo segundo eu fiquei pensando nessa coisa meio Jesus, assim, né? Tratar o próximo como a si mesmo e blá blá blá. Não, mas bem nesse sentido, né? De eu não desconsiderar que a outra pessoa também tem esse lugar de querer, de sentir, de experienciar, que ela sente dor, que ela sente tristeza, que ela sente medo, né? Coisas que eu sinto também. E é aí que fica para mim que quando eu tenho isso em mente, eu talvez cuide um pouco mais da forma com que eu vá me expressar e receba isso dela talvez de outra forma. Pensando que eu tô imaginando que quando essa pessoa tá fazendo determinada ação, ela merece também essa minha consideração. É como se o respeito fosse um lugar de dar atenção ao outro, né? Atenção àquilo que está sendo importante naquele momento, atenção àquilo que está fazendo sentido para essa outra pessoa, atenção a quais são as necessidades, né? O que ela está com medo de perder, o que ela está querendo cuidar nesse momento. Para mim, isso tudo fica como esses primeiros preâmbulos assim de um respeito. E isso vai na contramão de um lugar quando eu vejo essa pessoa muito diferente dessa ideia de ser humano, né? Eu coloco, às vezes, uma máscara, uma... Não que eu não faça isso, tá, gente? Não é desse lugar de, eu sou uma pessoa evoluída, não faço isso. Não, pelo contrário. Tanto faço que tô sempre tentando me conscientizar de quando eu tô fazendo, né? Porque certos papéis sociais, certas colocações da própria pessoa podem me levar a fazer esse tipo de cristalização, né? Então, essa pessoa está daquele lado, essa pessoa está desse lado, essa pessoa é boa, essa pessoa é ruim, esta pessoa merece respeito, essa não merece. Então, fica para mim que o respeito fica mais distante do que essa pessoa faz, mas sim de um lugar assim de, cara, tem um mínimo ali que eu vou tentar dar para quase qualquer pessoa. E ao mesmo tempo, dependendo da ação que essa pessoa faz, fica muito difícil para mim olhar para ela desse lugar, né? De, de respeito, de cuidado, de não, nós estamos querendo as mesmas coisas, é importante para a gente cuidar das mesmas coisas. Então, fica esse questionamento, né? A gente, na verdade, trouxe isso aqui, a gente estava falando disso agora há pouco, né? Como uma pergunta, para a gente fazer essa discussão mesmo, né? De da onde que fica esse lugar de reciprocidade do respeito ou não? Quando que... Porque aí fica para mim, né? Para finalizar a minha fala, de que é como se eu tivesse sempre uma escolha. Se eu vou olhar para essa pessoa dessa forma ou não, se eu vou querer tratar ela com respeito ou não, se a pessoa está me distratando, eu vou querer devolver na mesma moeda ou não. É difícil a gente falar, respeita sim, não, dá outra face, faz aquilo e aquilo. Não, não tem definição correta, completa e absoluta que vá angariar todas as situações, né? Que vá abranger todas as situações. Letícia, como é que tá aí, professor? Eu acho que muito isso. Uma coisa que me vem é assim, devo respeitar quem não me respeita? Minha primeira pergunta é, o que você quer fazer? Né? E por que você quer fazer? Quando você tem essa consciência, aí você pode fazer uma escolha, né? E não uma reação. Porque uma coisa assim é aquela lógica de presídio, né? Que a gente vê nos filmes, o cara chega lá, você foi preso hoje? Sim, então você tem que chegar lá logo no primeiro dia, encontrar o cara mais, sei lá, um cara para você arrebentar na porrada, porque aí todo mundo vai te respeitar. O nome disso não é respeito, é medo. Respeito, para mim, é uma coisa interna. Né? Eu fico pensando assim, o que acontece quando eu respeito outra pessoa? E é uma coisa que é o que a Paulinha estava falando.
É um olhar para essa pessoa assim, você é uma pessoa e o que você sente, o que é importante para você, importa para mim. Minimamente importa. O que você precisa fazer para você merecer isso de mim? Nada além de existir. Nada além de existir. E aí é um problema porque a gente vive num mundo em que a gente tem expressões como assim, merecer respeito, ser digna de respeito, dar-se o respeito. E aí fica complicado, né? Porque parece que você a qualquer momento pode perder o direito de ter respeito das outras pessoas. Agora, existe uma diferença entre você respeitar uma pessoa e você tratar essa pessoa com respeito. Né? Porque assim, eu posso respeitar uma pessoa, não ter um pingo de respeito por uma pessoa, mas eu vou tratar ela com deferência, vamos dizer. Vou tratar ela como se eu tivesse porque eu tenho medo dela. Que é o que é mais comum. Né? Eu tenho uma amiga que é professora e ela assim, teve uma aluna que chegou para ela e falou assim, porque a gente respeita os professores que se fazem respeitar. Que mundo cão é esse? Em que uma pessoa já tão jovem, 13 anos, 14 anos, já tem essa mentalidade. Eu era servidora pública e era assim, os procuradores que eram pesados na gente, os servidores, né? Os caras que zoavam a gente, eram os caras que eram atendidos primeiro. Eu me recusava a fazer isso. Eu sempre atendia primeiro a pessoa procuradora que era mais educada, mais solícita, mais gentil, mais cooperativa. Esse era o cara que eu atendia primeiro. Na verdade, eu atendia na hora que o trabalho chegava. Mas enfim, eu sou Caxias. Mas eu fazia questão de nunca botar para o fim da fila porque esse cara não vai brigar comigo. Porque aí, para mim, eu estou premiando tô recompensando isso, né? Bem aquela coisa comportamentalista, né? Estou estimulando esse tipo de conduta. Que absurdo, né? Mas, enfim, tudo isso para dizer que existe o respeito interno, existe o respeito externo, né? Daí o Alisson veio e falou um negócio que eu achei super legal, porque é a pergunta que está na boca do povo, né? Mas e aí? É falta de respeito questionar e esculachar alguém que defende um fascista? O que eu depreendo dessa fala? Já não existe respeito no meu olhar para essa pessoa. Eu não estou falando que esteja errado olhar assim, não é isso. Mas é que a gente tomar consciência de que quando a gente olha para outra pessoa, a gente já não está vendo pessoa. A gente está vendo alguém que defende um fascista. Isso diminui o nosso nível de respeito. A gente pode demonstrar isso ou não. E aí depende do que a gente quer que aconteça nessa conversa ou não. Né? Essa pessoa é alguém com quem eu quero manter contato? Esse momento de desconexão em que eu não consigo enxergá-la como pessoa é uma coisa pontual no nosso relacionamento? Ou para mim é difícil olhar para ela e ver sentimentos? Né? Enfim, eu quero me conectar com essa pessoa? Né? Às vezes a gente está numa situação nossa que, nossa, né? Então assim, para mim é muito a gente ir para um lugar de certo e errado, né? Quando a gente fala de devo ou não devo, a gente está sempre nesse lugar de eu estou certa ou estou errada, né? Sou eu que sou a pessoa ruim nesse caso, porque eu xinguei de volta quando a pessoa tinha me xingado? Não é uma questão de ser ruim, a questão é você sabe por que você xingou essa pessoa? O que te levou a xingar? E na hora que você xingou, você falou, não, é isso que eu quero, vou xingar. Ok? Ou você falou qualquer coisa e agora você está se sentindo mal. Porque o que a gente busca no nosso trabalho, pelo menos o que eu aprendi a fazer comigo e o que eu tento partilhar com outras pessoas, é essa capacidade de perceber o que está acontecendo na hora que está acontecendo. Para eu poder fazer escolhas que realmente representam aquilo que faz sentido para mim. Né? Porque o jeito que eu estou me expressando mostra o meu respeito por essa pessoa, se eu tenho. Né? O jeito que eu estou me expressando mostra a minha indignação, a minha revolta. Né? E se para mim eu fico preocupada que isso pode chegar como desrespeito, essa preocupação vem de onde? Vem de um medo, de falta de segurança do que essa pessoa pode fazer comigo, ou outras pessoas que estão olhando podem fazer comigo? Ou é uma preocupação com como essa pessoa vai se sentir com isso que está sendo dito ou feito? São coisas distintas, e nenhuma delas está mais errada ou mais certa. É só uma questão de ter consciência, porque aí eu posso fazer escolhas. Então é sempre... A gente martela muito isso, né? E como faz diferença também você ter um espaço, ter pessoas com quem você pode trocar para você descobrir o que é que está importante para você nessas interações. Porque, às vezes, especialmente quando a gente fala de eleições, são coisas muito intensas que a gente sente. E é difícil, na hora, a gente manter essa consciência. Você ter pessoas com quem falar, você ter apoio, pessoas com quem você desabafa, é essencial para você conseguir atingir esse nível de consciência. Pelo menos para mim é. Pedro.
Muita coisa. Mas uma coisa que me veio te ouvindo agora também, Lê, é como que é interessante a experiência de você tentar respeitar alguém que está te desrespeitando. Eu acho muito interessante essa experiência. Não acho que é o certo a se fazer, mas eu acho que é uma experiência curiosa, assim, uma experiência humana curiosa. Então, ou seja, alguém falou alguma coisa para você que você se sente desrespeitado. Aí, como é que você reage a isso, né? Você, que nem a Paula falou, você devolve na mesma moeda? Estou me sentindo desrespeitado, então foda-se. Vou tacar o lixo nessa pessoa aqui também, vou atacar de volta. Ou não, ou eu vou, e aí dependendo da minha musculatura, eu consigo mais ou eu consigo menos fazer isso, né? Mas às vezes eu estou numa situação que eu me sinto desrespeitado, e aí o que que eu faço com essa sensação, né? Eu consigo dar uma respirada e falar, bom, peraí, eu estou me sentindo desrespeitado, mas talvez não necessariamente a outra pessoa está querendo me desrespeitar, porque tem uma forma de desrespeito que é o desrespeito acidental. Muitas vezes acontece isso. A pessoa não está querendo te desrespeitar, ela está querendo alguma outra coisa, mas eu me sinto desrespeitado. Existe esse desrespeito acidental. E eu acho que tem um outro desrespeito também, que é o desrespeito como expressão de sofrimento. Então a pessoa, ela ou ela está querendo me desrespeitar assim, porque ela está com algum motivo, ela está querendo me desestabilizar, ela está me atacando, né? Ela não está querendo ser legal comigo, mas eu talvez, dependendo da minha capacidade, dependendo da minha musculatura, eu consigo parar e olhar aquilo como essa pessoa não está bem, essa pessoa está sofrendo, essa pessoa está desestabilizada e ela está me atacando por causa disso. Eu vou querer entrar nesse jogo, eu vou querer jogar de volta, né? Porque esse jogo é um jogo que escala. Então, se a pessoa está querendo me desestabilizar, eu vou atacar de volta, a gente vai entrar numa guerra aqui, né? E aí, hoje em dia, pessoalmente, quando eu olho para trás, eu vejo que hoje em dia eu tenho muito mais musculatura para lidar com situações assim. Eu estou me sentindo desrespeitado pela outra pessoa, eu consigo respirar mais, eu consigo me perguntar, será que essa pessoa está realmente querendo me desrespeitar? Será que é algum ruído de comunicação? E se ela está realmente querendo me atacar, por que será que ela está fazendo isso, né? O que será que está por trás desse comportamento? Então, muitas vezes que alguém me falou assim, vamos supor, alguém me xingou, alguém me chamou de alguma coisa que eu consegui sustentar e falar assim, tá, vamos lá, o que que é? O que está acontecendo aqui, né? E eu tentei respeitar quem estava me desrespeitando, foi muito interessante, uma experiência muito interessante, que foi para um lado construtivo, porque eu consegui sustentar um lugar ali de não reatividade e guerra, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não estou dizendo que isso é o certo a ser feito. Só estou dizendo que é uma coisa muito interessante. Assim, eu acho que, obviamente, depende muito da situação, né? Mas situações assim de assédio, situações de xingamento, situação de desvalorização, de muito julgamento, assim, que eu ouvi sobre mim, que eu consegui sustentar e falar assim, peraí, eu não vou querer entrar nessa vibe, não vou querer entrar nesse canal de dinâmica, eu vou sustentar um outro lugar aqui. E aí eu vi que a pessoa simplesmente ela estava desesperada, assim, a pessoa estava mal, ela estava sofrendo, ela estava com raiva. Então, é uma pesquisa interessante isso. Diga lá, Igor. Igor da Gola. Eu tava refletindo aqui em cima disso que você estava falando e uma coisa que o Alisson trouxe aqui também, né? Porque parece para mim que uma expressão agressiva, né, ou que eu recebo como
como desrespeito, ela não vem do nada, né? Ela é uma postura, muitas vezes eu percebo, de como defesa, como se a pessoa estivesse se defendendo de mim, né? E aí o Alisson trouxe aqui, né? Principalmente quando somos mais jovens e questionamos o mais velho, eles acham que devemos respeitar, só que eles estão presos no status quo. E aí acho que a gente, quando vivencia isso, quando jovem, vivencia isso como desrespeito, né? E aí parece muito uma coisa assim, né? Que quando tem essas estruturas desiguais, né? Então, por exemplo, nesse caso em particular, o adultismo, né? Pessoas mais velhas, pessoas mais jovens. Já vi também muito dinâmica de gênero assim, né? Uma mulher que se coloca de maneira assertiva ser vista como desrespeitosa por homens, né? E aí onde que está a assertividade e onde que está a agressividade? Né? Parece que está muito no olho da pessoa. Então, é um pouco disso que o Pedro trouxe, né? Acho que não é só que a pessoa às vezes está em dor, mas também que às vezes ela está dentro de uma estrutura que influencia a forma como ela enxerga aquilo que chega nela, né? Eu estava tendo uma discussão em um grupo de WhatsApp de política um tempo atrás e é isso, parecia muito para mim que o simples fato de colocar uma visão diferente do que algumas pessoas viam ali era visto como um desrespeito muito grave, né? E aí startava reações de ataque a mim, né? Para além daquelas ideias que estavam sendo postas ali, né? E dava para ver bem isso, que era a simples expressão de uma ideia diferente gerava esse tipo de coisa, né? Essa visão de desrespeito. Então, onde que está o desrespeito, né? Para mim parece que é uma dança, assim. Tem um pouco fora, tem um pouco dentro. E aí, onde que eu consigo trabalhar? Eu consigo trabalhar dentro de mim, né? E às vezes isso que eu trabalho dentro de mim pode gerar um pedido para outra pessoa, que é basicamente esse pedido: olha, me olhe com humanidade, olha, quando isso aqui acontece, né, me afeta de tal modo, né? E aí depois eu procurei uma pessoa em particular, né, que eu tenho uma relação mais próxima, ou tive uma relação mais próxima, né, para aparar. Não foi uma das pessoas que me atacou, mas foi uma das pessoas que tinha ficado uma questão ali, né? E foi uma conversa muito conectada, assim. Então, em que eu trouxe essa dor, né? De que, pô, que merda que é, né? Às vezes você colocar uma opinião, né? Que uma pessoa não concorda e isso virar um ataque, né? A minha pessoa e não propriamente ao que está sendo conversado ou exposto ali, né? Então parece que é muito isso. E aí, para mim, fica a lição de que quando eu estou percebendo algo como desrespeito, tentar olhar o que dentro de mim às vezes leva a pensar que isso que está chegando em mim é um desrespeito. Porque talvez eu possa trabalhar aí, entendeu? Não só no sentido assim, né? Por exemplo, né, supondo, eu como homem recebo uma expressão assertiva de uma mulher como se fosse um desrespeito, né? Será que isso é a estrutura dentro de mim, né, do patriarcado que me faz ver dessa maneira, ou será que realmente a pessoa ali tá trazendo algo que não é necessariamente algo que me agride, né? Isso é uma coisa que eu posso trabalhar. Ao mesmo tempo é aquilo, se eu ainda continuo recebendo algo, percebendo que tem algum ajuste que possa ser feito, né, sei lá, de escolha de palavras ou tal, eu posso então comunicar para essa pessoa, falar, olha, essa escolha de palavra aqui, ou quando você traz isso dessa maneira, me causa desconexão, né, eu percebo que para mim eu receberia com mais respeito ou me conectaria mais, talvez, de uma outra forma, né. E aí pensar também, se é uma relação dessa, né, desequilibrada estruturalmente, né, um adulto com uma criança, ou um homem com uma mulher, enfim, perceber se esse pedido, o quanto eu posso realmente pedir
para a pessoa ou quanto eu tenho poder também para mexer aqui dentro de mim, né? Porque é muito aquela coisa que a gente abordou na live sobre machismo também, né? Sobre como conversar com homens sobre machismo. Parece muito que assim, que quem está na posição de privilégio, se não fizer nada, continua do jeito que está e para ela não vai fazer tanta diferença assim, né? Agora, nesse caso em particular, né, que a gente está falando de homens e mulheres, parece que em muitos casos a mulher está sempre cuidando da comunicação para que aquilo aconteça de uma maneira conectada, né? Então, de que jeito também eu posso contribuir para essa conexão, né? Então, acho que perpassa várias coisas assim. E essa da estrutura é muito importante a gente olhar. Quando eu estou numa posição estrutural que é mais benéfica, né, eu tenho mais poder, às vezes, para me ajustar mais e tentar buscar mais essa conexão que às vezes fica perdida nessa ideia de que eu estou desrespeitando ou estou sendo desrespeitado, enfim. Né? E aí, Paulinho? Nossa, muito massa. Cara, ficou pra mim, desde a hora que a Lê falou, assim, uma questão que me pegou, principalmente dessa questão de gênero, mas também de outros lugares, assim, de questões de minorias, né, marcadores sociais e etc. Que é essa questão de você merecer o respeito, né, de você... Aí fiquei com vontade de voltar nisso só mais um pouquinho, porque eu sempre vou, quando a gente vai fazer esse tipo de live, eu gosto de pesquisar na internet o que as pessoas estão falando num senso comum sobre esse assunto. Pra eu dar uma olhada, assim, fazer um termômetro e ver o que a galera tá falando sobre isso, né? E geralmente tem muito site, 5 passos, 6 dicas, 10 pontos para você cuidar e você será respeitado, né? E aí fiquei me lembrando de um deles que eu li, que eu até anotei algumas coisas aqui para falar, e que as dicas, gente, elas são péssimas. A começar, a primeira dica é que você tem que se vestir de determinado jeito, principalmente as mulheres. E isso é um parênteses do artigo que eu li, né? Só você jogar no Google como se sentir respeitado, como ser respeitado, etc. Que você vai ver que boa parte deles fala da sua aparência, como se a sua aparência ditasse se você merece respeito ou não. E aí esse papo do gênero, nossa, e fica um negócio quente aqui dentro, sabe? De indignação, de raiva, como se a forma com que eu me visto, eu estar de maquiagem ou não, se o meu cabelo tá alinhado ou não, se eu tô com uma roupa curta ou uma roupa transparente ou uma roupa qualquer que seja, né? Que não esteja nesses padrões determinados, quer dizer que eu não mereço ser respeitada como pessoa. E aí isso fica pra mim num lugar... Nossa, dá muita indignação, muita raiva e que vem de uma tristeza, assim, muito forte, né? De que ainda se tem esse tipo de pensamento na nossa sociedade e o quanto que isso é forte, né? Essa coisa de você merecer o respeito ou não e baseando-se nesse tipo de coisa, né? De controle, né? Da aparência e da expressão física das pessoas, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção nisso foi essa questão de não se vulnerabilizar, controlar as suas emoções. Aí você tem que controlar as suas emoções, porque senão você não vai ser uma pessoa de respeito. Você está agindo emocionalmente nessa situação, você não merece respeito das outras pessoas. E olha que coisa absurdamente aprisionadora, né? Que coisa que faz a gente realmente viver em prisões emocionais e dificulta a conexão das pessoas umas com as outras, num nível assim, a ponto de estar deixando todo mundo doente, que é o que a gente está vendo hoje em dia, né? As pessoas sentindo que não tem lugar no mundo, as pessoas sentindo que não tem ninguém que as ama, e por isso. Boa parte por isso. Porque para você ser respeitado no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente acadêmico, no seu, né, qualquer que seja, você não pode mostrar suas emoções e de forma alguma você pode se vulnerabilizar. Senão você é uma pessoa que não merece respeito. Nossa, não, você está reagindo com raiva a essa situação? Que absurdo. Então você já perdeu a razão.
quer dizer que você já perdeu o respeito. Então, emoção diferente de razão tem também esse lugar de emoção, né, contrário a ganhar respeito das outras pessoas. Nossa, isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Então, acho que esses pontos, assim, eu queria trazer, porque são coisas que a gente pode até reproduzir sem pensar, reproduzir sem ver. Se você procura como ganhar respeito, como ser respeitado, não sei o que, na internet, e você lê um artigo desse, você pensa, não, realmente, eu tenho que controlar as minhas emoções. Eu não posso reagir de qualquer forma a alguma coisa que as outras pessoas estão falando. Eu não posso demonstrar que eu fiquei chateada. Eu não posso chorar. Eu não posso demonstrar que eu fiquei com raiva, que isso me machucou, né? E aí, olha que absurdo! Que absurdo, gente. É sinistro, né? A Lê contou uma história numas lives atrás, falando que é um negócio do parquinho, da criança, independente, né, dessa questão de estar certo ou errado, e aí esse é o ponto, né? Outra coisa é, se você acha que a pessoa está errada, e aí isso inclusive se conecta com a pessoa estar pensando de uma forma diferente da sua, que é uma coisa que tem muito a ver com as eleições, né? Então você acha que a pessoa está errada porque ela pensa diferente de você. Então, se você acha que ela está errada, você pode automaticamente pensar que ela não merece respeito. Porque quem está errado na nossa sociedade merece ser punido. Merece, né, ser escrachado, ser esculachado. Então, se essa pessoa está errada, se ela está pensando diferente do que eu penso, do que eu imagino como certo, ela merece ser desrespeitada. Então, esse respeito condicional, assim, né, é outro ponto interessante para a gente pensar, porque às vezes a gente está realmente sendo muito violento com outra pessoa, porque a gente imagina que ela está errada e pensa que ela agora não merece respeito, já que ela está pensando dessa forma absurda, né? Então, né, mais coisas para a gente levantar aqui. Lê. Gente, tá difícil, porque eu quero ficar prestando atenção no chat, porque no chat tem coisas incríveis aparecendo, assim. E aí tem coisas ainda que vêm de outras lives, é legal isso, que tem o pessoal que acompanha as nossas lives faz tempo, então já tem conversas que pegam, ó. E vai ser muito bom que no dia 27 a gente vai fazer esse papo, e aí vocês vão poder participar efetivamente. Quem quiser, né, se inscrever, entra, e aí vai ter um momento em que vocês vão poder abrir microfone e tudo mais, e a gente conversar, porque faz falta essa interação, para mim faz bastante. E acho que o pessoal também. Eu achei muito legal isso que você trouxe, Paulinha, porque é justamente isso. A punição é essencialmente um desrespeito. Você não faz uma punição com respeito. Isso não existe, né? Então isso é engraçado, porque assim, quando a gente tem medo da punição, é disso que a gente está falando, né? Do desrespeito. E muitas vezes, esse lugar dessa pessoa me desrespeitou, eu tenho que desrespeitá-la de volta, tem a ver com essa noção de justiça e de equiparação, de equilíbrio, mesmo que para mim nem faça sentido. Outro dia eu vi um cara falando, o que era? Era um cara negro, chama Michael Che. É um cara negro grande, assim, e ele falando assim que ele fica com raiva quando vê um cara branco usando aquela palavra, tipo, uma palavra muito pejorativa para se referir a uma pessoa negra em inglês. Ele fica com raiva porque agora eu vou ter que brigar com o cara. Tipo, tá todo mundo olhando. Como é que eu posso, sabe, tipo, meu... E eu acho isso muito interessante, porque é aquilo que a gente começou falando. O que faz sentido para... O que você quer que aconteça? Porque, às vezes, a gente tem tão inculcado na nossa cabeça que quando uma pessoa faz uma coisa que pra gente não tá bom, a gente tem que fazer ela sofrer por isso, que mesmo que a gente olhe pra pessoa e fale, meu, eu não quero perder meu tempo com você. De verdade, aqui dentro eu não quero. Ou que a gente olhe pra pessoa e veja que a pessoa se arrependeu, mudou, não quer mais aquilo, a gente ainda não se sente legitimado a simplesmente falar, ok, tudo bem. Tá de boa. Sabe? Parece que a gente tem que ir lá e punir, porque senão a gente não está se dando respeito àquela lógica do presídio. E aí o que vai acontecer? Outras pessoas vão me maltratar e vão me desrespeitar no futuro porque eu deixei passar esse desrespeito. Que merda de mundo é esse? Sabe? Em que eu tenho que machucar outra pessoa quando isso me machuca, porque não faz o menor sentido para mim machucar essa pessoa, porque eu tenho medo que outras pessoas, vendo que eu não machuquei essa pessoa, me machuquem. Né? Meu Deus do céu! É muito louco. E eu achei muito legal, porque que resgatando um pouco do que o Pedro falou, sabe? A experiência de você respeitar uma pessoa que supostamente está te desrespeitando. Que é justamente isso, mas
Não é que você toma uma porrada na cara e você fica lá fingindo que tá tudo bem. A porrada não chega. Às vezes, quando você entra nesse estado, você percebe que não é sobre você. Mesmo que a pessoa esteja botando o dedo na sua cara, chamando você pelo seu nome, falando que você é isso, 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 você percebe que ela está sofrendo, que está acontecendo a coisa dentro dela. Não estou dizendo que isso tem que ser um Brahmani e, tipo, nunca se sentir ofendido, mas é que o que acontece nesse estado é que é como se uma pessoa viesse bater em você e você fizesse assim. E aí, passa aqui. Passa aqui. Não pega. Não é que, o que vem de baixo, não é isso. Realmente não dói. Não machuca. Então, quando você respeita a pessoa, você não está se machucando para dar uma de, eu sou uma pessoa aberta e superior moral. Não é isso. Você realmente consegue estar nesse lugar de olhar para a pessoa como ser humano, porque você não está machucado. Então, uma vez aconteceu comigo de eu estar num shopping center e Igor estava junto. E tinha uma mulher, uma senhora, cuidando de uma outra senhora, mas uma senhora assim, que parecia muito idosa e que obviamente estava com algum processo ali de perda cognitiva. Né? Então ela estava atrapalhada e tal. E ela estava muito nervosa, ela parecia muito irritada. E eu fiquei olhando aquilo e eu sou mãe de 2 crianças. Eu sei o que é você cuidar de uma pessoa e aquela coisa de você ficar com o olho no peixe ou no gato. Olho no peixe não quer, meu Deus do céu. E aí eu falei, vou oferecer. Eu ainda falei pro Igor, acho que eu vou oferecer ajuda para ela. Aí o Igor ali sentado falou, Eu falei, não sei se ela vai brigar comigo, mas também se ela... Aí eu falei assim, sabe o quê? Se for pra ela brigar comigo, que ela brigue. Prefiro. E aí fui lá oferecer ajuda, e ela brigou comigo. Ela brigou muito comigo. Tipo, não é que ela brigou um pouquinho, ela juntou na minha mesa e ficou fazendo um discurso aos brados durante bastante tempo sobre como ela dava conta. Veja, para ela foi um desrespeito. Faltou respeito na minha oferta de ajuda. Foi como se eu estivesse dizendo para ela que ela estava fazendo errado, que ela não sabia fazer, que ela não dava conta. E só que eu queria dizer é assim, você não precisa. Eu posso te apoiar se você me disser de que jeito. Se eu posso pegar a sua comida enquanto você senta na mesa, eu posso... Alguma coisa, sabe? A gente está aqui num mundo existindo ao mesmo tempo e a sua existência pode ser um pouquinho mais leve nesse momento. Se você quiser, eu posso te apoiar. Vai me deixar feliz fazer isso. Mas a interpretação dela foi outra. E na hora que ela estava ali falando aquelas coisas todas, eu via um olhar de ódio, de fúria na cara dela. E é engraçado porque muito para mim era bem... Não parecia que ela estava falando comigo. Não chegava em mim como se ela estivesse falando comigo. Eu só dizia, nossa, realmente eu sinto muito. Eu queria privacidade, cuidado. E eu, para você, eu estou me intrometendo na sua vida e querendo te dizer como fazer as coisas, é isso e tal. E ela muito brava, muito brava. Tudo bem. Não é um negócio, ai meu Deus, que horror. E foi uma experiência muito interessante, porque o Pedro falou, é muito interessante por causa disso, porque é como se você fosse para uma outra dimensão. E aquilo não, sabe? É muito diferente. Outra coisa recente, foi também uma discussão de WhatsApp em que uma moça, ela, por conta das eleições, muitos gatilhos disparados, chegou um ponto em que ela começou a me agredir verbalmente, assim, de um jeito muito forte mesmo, sabe? E eu estava também mexida. E aí eu comecei, como a gente estava num grupo, eu sentia que eu precisava responder alguma coisa, porque não podia, como é que eu vou dizer assim, eu precisava defender a minha posição ali, tipo, eu ali dentro, né? Para não ficar tipo assim, fui isso que eu fiz. Não, não foi isso que eu fiz. Mas, ao mesmo tempo, eu via ela se descabelando e o que eu pensava era em mim, quando essas coisas acontecem comigo. Quando eu perco essa linha toda. E como é difícil você estar num ambiente público, num grupo com mais de 200 pessoas, e você se perder desse jeito e saber que as pessoas vão olhar para você de uma determinada forma. Né? Tipo, que você é mulher, que você é louca, que você é histérica, né? Que é a palavra que se usa. Histérica, hister, vem de útero. Para vocês terem uma ideia de quanto isso é machista. E não querendo alimentar essa dinâmica, mas ao mesmo tempo me sentindo muito mal por estar nela. Né, e não conseguir cuidar daquilo de um jeito que para mim era cuidado, porque eu não tinha espaço emocional, como foi nesse outro caso, para acolher e escutar. Eu também estava muito acionada, só o que eu consegui fazer foi não bater de volta, tipo, segurar aqui. Né, e eu tive muita sorte de ter encontrado apoio de outras pessoas, especialmente outras mulheres que vieram, inclusive falaram tal, não sei o quê. Então, foi fácil para mim.
E aí o que acontece, por que eu tô falando isso? Porque depois essa pessoa que falou isso comigo, saiu do grupo, e o que eu ficava pensando no dia seguinte era que, será que ela tem apoio? Porque deve ser uma sensação muito ruim de vulnerabilidade, sabe? De você perder o controle das suas emoções num mundo que diz que é errado e é feio isso, né? Enfim. Encerro aqui. Diga, Pedro. Uma coisa que me veio aqui é que às vezes a gente fala assim, né, sobre formas diferentes de lidar com certas situações, e uma vontade que me deu foi de explicitar que não é só entender essas formas diferentes, né? A gente precisa de práticas, a gente precisa de exercícios que a gente faz para conseguir começar a reagir de formas diferentes, né? Então, aqui nas lives a gente muitas vezes fala de outros jeitos de olhar para as situações, outros jeitos de responder. Só que não é só entender assim essas ideias, a gente precisa de prática mesmo, né? A gente precisa de regularidade, de exercícios, botar a mão na massa. E isso, uma das coisas que a gente faz lá na comunidade é isso, né? São encontros práticos para fazer isso. Então, me deu vontade de falar isso. E essa coisa, né, Lê, que você falou assim, às vezes a pessoa tá me atacando, tá vindo para cima de mim, e aí aquilo nem pega em mim, nem me dói, porque eu consigo dar um passo para trás, né? E às vezes até pega e até dói. Mas eu tenho uma musculatura que me ajuda a não revidar de cabeça, assim, né? Não pular de cabeça na coisa, não me engalfinhar com a pessoa. Até porque eu acho que o caminho do revide, ele é um caminho que deixa o processo mais longo, com um custo mais alto, né? Então, quando a gente consegue não revidar, eu acho que e isso é diferente de revidar, talvez seja diferente de fazer alguma coisa para se proteger. Eu acho que a gente sempre precisa fazer alguma coisa para se proteger. Mas eu acho que o revidar e o se proteger talvez estejam em lugares diferentes, assim, né? Teve uma coisa que aconteceu recentemente, né? Eu tava na Europa dando workshops e tal, e aí no meu último workshop aconteceu uma situação curiosa, assim. Eu estava me preparando para o workshop, estava com uma garrafinha d'água, e aí eu deixei a garrafinha d'água em cima de uma mesinha, assim, do lado, enquanto eu estava me preparando e ia dar workshop, porque de vez em quando eu pego a garrafinha d'água e dou um golinho ali. Aí beleza, aí chegou o grupo, eu estava dando o workshop, no meio do workshop, aí eu olho, tem um homem que devia ter aí seus, o quê? 65, 67 anos. Ele estava na frente da mesinha, então eu não via mais a mesinha, né? E ele estava com a minha garrafinha, pegou minha garrafinha de água, abriu e estava tomando na moral, assim. E eu dando workshop, assim, eu olhei para aquilo e falei assim, mano, esse cara tá maluco, velho. Na moral, zona, tipo, chegou aqui e falou assim, tem uma garrafinha aqui, foda-se, vou beber, é minha. Fiquei maluco, maluco, comecei a xingar, aí todos os meus preconceitos, tudo veio à tona, eu falei assim, é um velho mesmo, esse cara, não sei o que, tal. Eu comecei a xingar, uma voz na minha cabeça começou a xingar muito esse cara. E aí me senti totalmente desrespeitado, né? Aí continuei dando workshop, não sei o que, veio a hora do intervalo, aí eu falei assim, mano, não acredito. Aí eu fui até a mesa, aí o cara saiu da frente da mesa, e aí eu vi que ele tinha uma garrafinha exatamente igual a minha. A minha garrafinha estava lá intacta. E ele estava bebendo a água dele. E eu já tava querendo voar no pescoço do maluco, já tava olhando ele mal, assim, já tava tipo, nem tava olhando para ele direito, já tava puto. Então, eu tô falando isso para exemplificar como algumas situações que a gente se sente desrespeitado tem algum ponto cego que a gente não está vendo, né? E muitas vezes eu pulo de cabeça, assim, nas minhas conclusões, em tudo que eu penso sobre a outra pessoa, né? Vou criando essa imagem de que a outra pessoa
é uma folgada, é isso, é aquilo, né? E, e existem muitas situações diferentes de desrespeito, né? Essa é uma delas, né? O desrespeito meio do ponto cego, o desrespeito acidental. Mas tem um outro ponto de desrespeito que eu acho que é importante também nessa nossa conversa, que é quando eu justifico o desrespeito para um fim que é nobre. Ou seja, né, os fins justificam os meios. Então, assim, bom, eu tenho um objetivo nobre, então tudo bem eu desrespeitar essas pessoas aqui, porque afinal de contas é para uma finalidade nobre, né? Então, tudo bem eu violar você, eu violar a sua integridade, eu ser violento com você, porque o objetivo final ele se justifica, entendeu? E essa é uma lógica que ela normaliza, né? Normaliza a violência. E muita gente compra isso, né? Então para a gente ter uma sociedade melhor, a gente vai ter que passar por, a gente vai ter que cortar umas cabeças aqui, entendeu? Faz parte. A gente vai ter que passar por cima de umas pessoas aqui, faz parte, faz parte. Eu sinto muito, faz parte, né? Isso acontece em larga escala, em nível nacional, mas também acontece dentro de casa também, né? Então, olha, não tem jeito, eu não tenho escolha. Eu vou ter que fazer isso com essa pessoa para ela ver, para ela ver o que ela não está vendo, né? Eu vou ter que punir ela, vou ter que fazer ela passar por isso, por esse sofrimento, por essa violação da integridade dela, para que ela consiga, né, se ligar, se educar, né, consiga aprender, né? O aprendizado é assim, você tem que punir ali a pessoa para ela conseguir aprender alguma coisa. Há males que vem para bem, sei lá. Diga lá, Igor. Estamos quase em Acho que eu considerações vou, finais aqui, né? vou passar para considerações finais aqui. Queria só resgatar uma coisa aqui dentro dessa linha, né, do revidar ou não, que a Patrícia trouxe aqui, né? Já aconteceu de eu manter a calma de não revidar e depois fiquei péssima por alguns meses, né? E a Sidoca disse também. Não revidar, eu achava que era fraqueza e me cobrava por ficar com medo de falar. Depois, com as práticas, aprendi que primeiro posso ver como estou e escolher o que fazer, sem culpa. Né? Parece muito isso, para mim também já aconteceu isso que a Patrícia relatou, né? E aí parece que realmente não vem de um lugar de escolha, vem de um lugar de... Às vezes, para mim, acontecia muito de medo do que acontece se eu revido, né? Então, parece que muito essa coisa passa pela autopreservação, mas a partir não de um lugar de consciência e escolha, né? E aí, de novo, eu trago aquilo, acho que um pouco mais antes ali, eu falei no chat, que é o apoio, né? Quando eu tenho apoio para descobrir isso que está acontecendo dentro de mim a partir de algo que eu recebo como desrespeito, eu consigo, né, ter a validação dos meus sentimentos, daquilo que passa dentro de mim, né, da dor que eu estou sentindo ali, né, se for o caso, e aí conseguir fazer uma escolha consciente, né, porque nem sempre eu vou ter ainda essa musculatura que vocês falaram antes de perceber que, nossa, isso é um processo da outra pessoa, isso não diz respeito, não diz de mim, né? Diz mais dela e tudo bem, tá lá nela, né? Não, às vezes a coisa vai bater firme aqui e vai falar, putz, né? E só com apoio que a gente consegue fazer esse processo para às vezes escolher não revidar e talvez a coisa não ficar cozinhando. Ou se ficar cozinhando dentro de mim, eu ter alguém para poder me escutar nesse processo aí, né? Que é um pouco, acho que o que veio antes também, que a Neidinha tenha trazido, né? Porque, principalmente, acho que quem está em posição de sofrer muitos desrespeitos estruturalmente, né? E a gente está falando, né, a Neidinha, no caso, pessoa com deficiência, mulheres, pessoas negras, enfim, né? Precisa de algum suporte para lidar com isso, porque é uma coisa que acontece estruturalmente, né? Não deriva só de escolhas individuais das pessoas, é uma estrutura que está posta aí que desrespeita, né, algumas pessoas mais do que outras, né, a própria estrutura em si, né. Então essa coisa do apoio é muito importante. Dois outros aspectos que eu coloco como considerações finais e até como dica, né.
usar, às vezes, a relação com as crianças para praticar o que eu quero modelar, né? Porque muitas vezes a criança vem com muita raiva e muita energia para cima da gente, só que parece que esse movimento do revide, ele vem muito em cima de uma autopreservação, né? E de um medo, às vezes, de que se eu não revidar ou se eu não colocar uma postura de defesa, eu vou ficar machucado, né? Um pouco disso que a Letícia estava trazendo antes, eu acho. E aí pensar o quanto realmente essa criança tem a capacidade de fato de me machucar, né? E como às vezes isso pode ser uma oportunidade de construir junto com essa criança formas de lidar com essa situação quando eu sinto que está rolando um desrespeito, né? Perceber, nossa, aquilo que eu falei, né? Os pedidos, né? Será que a gente pode ajustar a comunicação? Ou como que a gente pode perceber o que está acontecendo aí em você, né? Talvez checar com a criança o que está acontecendo, porque talvez se ela está vindo com uma postura agressiva, ela própria pode estar se sentindo desrespeitada, né? Ou percebendo desrespeito nessa nossa relação. Então são jeitos da gente apurar isso e tentar estabelecer um canal de comunicação para buscar conexão. Porque parece que quando a gente entra nessa coisa da agressividade, do revide, o que acontece é acentuar a desconexão. E aí, a não ser que haja uma, como o Pedro colocou, né, uma punição, uma imposição, um uso de força, a gente não vai conseguir ser visto ou se conectar, enfim. Né? Então, acho que é muito isso. E isso envolve um processo de vulnerabilidade, né, de eu me colocar vulnerável também ali. E expor o que está se passando dentro de mim e também me abrir para a perspectiva dessa outra pessoa. Né? E acho que a gente sabendo, né, nessa relação que é naturalmente desequilibrada entre adulto e criança, onde é óbvio, né, para mim, que o adulto pode machucar muito mais a criança do que o inverso, eu, como adulto, posso talvez me colocar mais vulnerável para a gente tentar achar um lugar de conexão. Né? Então, acho que para mim veio muito isso, né? Talvez usar essa relação em particular para explorar o quanto o desrespeito vem da minha visão, né, estrutural e desequilibrada de adultismo, né? E o quanto eu posso me colocar vulnerável para achar um lugar de conexão com essa criança depois. Né? Então, fica isso aí. Vai, Paulinha. Muito bom, querido. Muito bom. Ai, gente, acho que as minhas considerações finais vêm bem nesse lugar assim de conexão mesmo com quais são as minhas intenções nessa troca, nessa relação que eu tô tendo com essa pessoa nesse momento. O que está significando isso daqui para mim? O que eu tô querendo fazer nesse momento que eu tô trocando com essa pessoa e eu tô me sentindo desrespeitada, né? Quem é essa pessoa? Qual que é a importância dela na minha vida? Acho que eu ter consciência de tudo isso pode apoiar muito a eu conseguir fazer uma escolha melhor do que eu quero, de como eu quero agir e não simplesmente reagir. Então acho que eu tenho um pouco mais ter um pouco mais explícito na minha cabeça o que está importante para mim aqui nesse momento, o que eu estou sentindo, o que essa outra pessoa pode estar sentindo e qual que é o lugar dessa pessoa na minha vida, pode me ajudar muito, então, a eu olhar para esse contexto de uma forma diferente. Não simplesmente responder, né, me rebelando ou me submetendo a essa outra pessoa, mas sim escolhendo. Né? Tem uma diferença muito grande e na comunicação não violenta a gente faz esse tipo de distinção, né? Entre submissão, rebelião e escolha, né? Então a gente não coloca do lado de fora o critério daquilo que eu vou agir, né? Não importa como que chega do lado de fora. É
claro que importa, né? Mas a gente pode ter esse lugar de escolher uma forma diferente de agir, de um lugar de que eu estou escolhendo. Eu recupero, de certa forma, uma parte de poder, assim, né? De escolha, de autonomia. Quando eu falo, não, nesse momento eu não vou reagir a isso dessa forma. Como o Pedro definiu bastante, né? Essa coisa de você poder fazer esse movimento, né? De, às vezes eu vou querer realmente olhar por trás das palavras dessa pessoa. Eu vou realmente querer abrir espaço para poder tentar entender o que está acontecendo com ela. Às vezes eu vou olhar, nossa, essa pessoa tá com dor, cara. Ela tá sofrendo e por isso ela tá agindo dessa forma que tá me chegando como desrespeitosa. Mas aí eu vou ser de volta? Não, cara. Às vezes, se eu acolher essa pessoa, isso vai se dissolver, né? Então, acho que fica para mim esse lugar de autoinvestigação e de escolha com um pouco mais de autonomia e de liberdade, né? Esse lugar de que eu estou escolhendo como eu vou agir. Então, devo respeitar quem não me respeita? Você vai escolher. E você, Lê, suas considerações. Eu, na verdade, já fiz, né? Eu falo bastante. Mas a gente pode já indo para os recadinhos finais. Eu deixo aqui uma imagem só minha, que eu acho que é boa, que é de que quando gatos brigam... Vocês já viram gato brigando? Eles passam muito tempo olhando um para a cara do outro e se estufando e fazendo um para o outro lá de longe. Por quê? Porque gato, quando briga, é briga de navalha, né? Eles têm unhas muito afiadas. Então, para o gato, custa caro brigar. Então, eles ficam ali um tempo, né? Tentando resolver de outro jeito. Pode não ser muito diplomático para a gente, né? Aquelas coisas, mas para eles é diplomático. Né? Porque eles não têm muita opção além disso e sair cortando um ao outro, naquela dança, exatamente. Então, assim, acho que às vezes a gente... Por que a gente fala tanto da consciência e da escolha? Porque muitas vezes a gente vai ficando na treta, aquilo que o Pedro falou, prolonga e fica muito doloroso. É uma vitória de pirro, né? Que a gente fala que era um comandante que entrou, ganhou a guerra, mas perdeu, tipo, todo o exército dele, todos os amigos próximos, ganhou sozinho, tipo, valeu a pena isso? Você tá contentão que você ganhou aí? Tipo, parabéns, sabe? É justamente. Aí, semana passada a gente falou de treta em família e é muito isso, né? Muitas vezes a gente, aquilo, você ganha, mas você perde. Então, consciência na hora de fazer essas escolhas. O que eu quero que aconteça, o que eu quero falar. Enfim, muito isso. Avisos finais. Diga, Pedro, diga. Eu só queria falar umas últimas coisas, assim, né? Que eu recomendo essa experiência de pensar assim, você quer que alguém te ouça? Tenta falar com respeito com essa pessoa. Acho que isso é uma investigação interessante, assim. Você quer que alguém te ouça? Você quer que alguém colabore com você? Tenta falar com respeito com essa pessoa. Por mais que você esteja com raiva, sinta frustração, sinta que essa pessoa está te desrespeitando, tenta falar com respeito. É uma experiência interessante, assim, né? E nessa de respeitar, não aceitando. Respeitar não quer dizer aceitar totalmente o comportamento da outra pessoa. Às vezes eu não estou aceitando o comportamento, mas eu quero respeitar ela, né? Porque às vezes pode ser meio confuso, assim, nossa, como é isso? Então, eu não estou considerando aqui respeitar, aceitar totalmente o comportamento da outra pessoa. Mas nessas de respeitar como uma forma de humanizar o olhar que eu tenho sobre a outra pessoa, como é que eu respeito quem me desrespeita, inclusive quando quem me desrespeita sou eu mesmo? Então, às vezes eu me vejo me desrespeitando e eu fico mal com isso e por causa disso eu me puno ainda mais. Né? Às vezes eu vejo coisas que eu fiz, que eu faço a minha vida inteira e eu falo, nossa, eu não acredito que eu estou fazendo essa burrice. De novo eu estou fazendo essa parada. Eu estou me desrespeitando, eu estou me descuidando. E aí quando eu me vejo fazendo isso, eu me trato ainda pior, porque eu sou uma anta mesmo, né? Eu sou um burro. Então como é que, quando eu me vejo me desrespeitando, como é que eu me respeito? Como é que eu cuido de mim mesmo? É um paradoxo aí do respeito, autorrespeito.
e relembrar que tudo isso que a gente está falando, né, todas essas formas diferentes de reagir às situações, elas não são só uma ideia que vai chegar em você, você vai milagrosamente começar a fazer diferente, né? A gente está falando isso baseado em todas as práticas que a gente faz na comunidade, né? E quem quiser participar, quem quiser botar a mão na massa, fortalecer essa musculatura aí, as portas da comunidade estão abertas, então é só entrar lá na nossa bio, que temos encontros semanais para botar a mão na massa e para você desenvolver essa musculatura. É isso. Chave de ouro fechando a nossa live. Lindíssimo, lindíssimo. Vamos para o recado. Então, lembrando que toda segunda-feira às 18 aqui tem live. Que semana que vem a live vai ser especial? É a semana que vem que é especial? Não. Tô queimando largada. Tô queimando a largada. É? É, tá. Não é, hein? Não é. Tem mais uma semana. Ah, tá. Mas tudo bem. Semana que vem a live também vai ser boa. Fiquem atentos, não percam. Sempre vale a pena, né? É que a outra semana é a semana do nosso aniversário e a gente vai fazer várias coisas gostosas. Então, assim, essa live vai virar podcast, o nosso Pode Colar. Se você ainda não conhece, vale a pena dar uma passada. E o link, tanto para o Pode Colar quanto para a comunidade Colar, que a gente fica falando tanto, porque é uma coisa que vale muito a pena conhecer mesmo, estão na bio da nossa equipe Colar. O que mais, gente? Dia 27, quinta-feira, dia 27 de outubro, a gente vai fazer um encontro aberto sobre como sobreviver às eleições. Então, nos poucos dias antes da eleição, segundo turno, quem quiser se juntar com a gente, como uma forma até de autocuidado, né? Vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda lá no nosso encontro, dia 27, quinta-feira. Fiquem de olho. Quem já quiser se inscrever, manda uma mensagem no privado, inscrição gratuita, se quiser avisar outras pessoas também. Manda uma mensagem no privado que a gente te manda o link do formulário de inscrição quando ficar pronto. E aí depois, quando ficar pronto o formulário de inscrição, a gente bota na bio também. O que mais? É isso, minha gente. E se quiserem também entrarem no nosso grupo de divulgação das lives da Colar, nós temos um grupo no WhatsApp em que só os administradores, só a Colar manda mensagens, né, para a gente poder fazer esse movimento de divulgar para vocês as lives, os cursos, os workshops, os encontros, né, tudo isso, e as aberturas das inscrições, da comunidade. Então, o Instagram, ele nem sempre manda para todos os nossos seguidores e para as pessoas que participam aqui a divulgação, né, de que a live está começando, de que está acontecendo algum evento. Então, se você quiser ter realmente certeza de que você vai receber os nossos materiais e divulgações, por favor, só entrar ali. Tá no link da nossa bio, só clicar ali no link que tem aqui na descrição do nosso Instagram, tá bem? E por lá também você consegue acesso ao Spotify, onde tem os episódios anteriores do podcast. Essa live aqui também vira podcast, né, como a gente falou antes. Então, lá também você pode acompanhar mais os nossos conteúdos. Acho que é isso, gente. Quem não conseguir achar, pessoal, o link na bio por algum motivo, manda uma mensagem pra gente no privado que a gente manda, tá? Só mandar uma mensaginha agora, assim que terminar a live, e aí a gente manda pra vocês. Isso. Isso, até pra gente não esquecer, dá um toque na gente. Isso, exatamente. É isso, gente. Muito obrigada a quem veio, muito obrigada a quem passou, muito obrigada a quem nos escuta aí do futuro. Espero que esteja tudo bem por aí, gente. Valeu! Muito grata, gente. Um abraço. Boa noite.